Oi, oi, estudantes! Meu nome é Bruna Scali, eu tenho 18 anos, sou carioca, mas estou me aventurando no vestibular da USP, a FUVEST, lá em São Paulo, no curso de Economia. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais de como eu estou estudando para a FUVEST, qual a plataforma que eu estou estudando e também dicas para esse vestibular que é bem diferente do Enem, beleza? Então, vem comigo! Uma frase que poderia resumir a nossa conversa que a gente terá ao longo desse vídeo é a seguinte: quem estuda para o Enem não estuda para a FUVEST. Como uma das estudantes que fez os dois vestibulares, eu posso afirmar que as provas são bem diferentes. A primeira diferença é a estrutura da prova. A estrutura do Enem tem 180 questões divididas em 2 dias, é uma única fase que você faz uma redação além dessas 180 questões. Já na FUVEST você tem 2 fases, e a primeira já é eliminatória, ou seja, se você não conseguir a nota de corte da concorrência do seu curso, você já nem faz a segunda fase. Então, a primeira fase da FUVEST são 90 questões com duração de 5 horas. Você consegue fazer ali de todas as matérias, então mesmo que você tenha dificuldade em uma, você compensa em outra matéria. E aí você vai, se você conseguir a nota de corte, para a segunda fase, que é uma fase discursiva, além da redação. Então é bem legal essa estrutura, é diferente, eu acho um pouquinho mais democrática, porque você consegue mostrar suas qualidades em todas as áreas, objetivo, discursiva, a redação, então eu acho bem legal. A segunda diferença é a prova de redação. Mesmo as duas bancas tendo o texto no gênero dissertativo argumentativo, existe uma diferença bem grande que é no tema da redação. A redação do Enem é um tema social, ou seja, um problema social, que vai querer que você solucione aquele problema através de uma proposta de intervenção, por exemplo. Já o tema da FUVEST são temas um pouco mais filosóficos, às vezes até abstratos, como o tema de 2022, que foi As Diferentes Faces do Riso, o tema de 2015, Camarotização da Sociedade Brasileira, ou seja, ele cria termos, ele cria debates que são pouco difundidos na nossa sociedade, mas que são tão importantes quanto aqueles problemas sociais que o Enem aborda também. Então é bem importante saber a diferença dessas duas bancas. E aí que entra o Gabaritagel. Me ajudou tanto na primeira fase, nas questões objetivas, na segunda fase, com as questões discursivas de matemática, história e geografia, que são as matérias específicas da minha área de economia, e na redação. Agora a gente vai fazer um tour pela plataforma para que vocês entendam exatamente o que eu tô falando. Começando o nosso tour pela plataforma do Gabaritagel, a gente abre a página inicial, tem as nossas informações ali no canto superior direito, e a gente vai descendo, obviamente depende do seu plano de estudos, tá? Do plano que você aderiu, e você tem todas as aulas ali de humanas e linguagens, muito específico ali pro Enem. E você vai descendo e você começa a ver as abas específicas. E é aí que entra a importância do Gabaritagel para a FUVEST. Eles têm aulas muito específicas de conteúdos que você não aprende na escola, honestamente. Eu tive o privilégio de ter uma educação de qualidade em escola particular e etc. Então, por isso, eu sei a importância de uma plataforma que aborde esses conteúdos, porque mesmo em uma educação de ótima qualidade, eu não recebi esses conteúdos em sala de aula. Até com a pandemia e tudo mais, a gente teve uma defasagem também. Então, o Gabaritagel me ajudou muito a revisar justamente esses pontos que eu tinha deixado lacunas lá atrás. E aqui você consegue ver o seu avanço, isso é muito legal. Eu vi algumas aulinhas de História Geral, acho que foi de Revolução Russa, que eu tô achando que vai cair esse ano. E você tem professores de ótima qualidade. Eu vou falar aqui do Jean, eu adoro ele é o que tá por trás de todo o mecanismo aí do Gabaritagel, e ele é o professor de Geografia, também de Geopolítica, tem uma aula aqui só de Geopolítica que é maravilhosa, Primavera Árabe, tudo isso ele fala sobre isso de uma maneira muito boa. Foi bem cansativo essa época de pandemia, estudar EAD. Porém, o curso do Gabaritagel eu acho muito bom porque eu não vejo o tempo passar. As aulas são tão boas, com conteúdo tão específico e realmente tão bem explicado, que eu não vejo o tempo passar. Então eu queria trazer o exemplo do Jean, aqui um exemplo de curso, né, da página do curso, e aí você consegue marcar a aula como concluída, certo? E aí é assim que você vai evoluindo lá naquela estatística, você consegue avaliar a aula e você ainda consegue fazer as suas anotações. Isso é muito bom, é como se fosse um caderno, você pode ver a aula e ir digitando ali, depois você passa para um resumo ou usa aquilo ali para fazer exercícios. Falando em exercícios, você tem a lista de exercícios já aqui embaixo, você tem mapa mental, algumas aulas você tem um livro digital que é tipo um resumo grande daquele conteúdo. Uma coisa que eu acho muito legal da plataforma do Gabaritagel é que tem aula de filosofia, sociologia, história da arte, geopolítica, atualidades. Isso é fundamental para quem quer fazer FUVEST. Principalmente a segunda fase, ela tem questões discursivas que você tem que saber
o que aconteceu naquele ano, o cenário geopolítico, filosofia e sociologia vai te ajudar muito no repertório para redação. Então, assim, a plataforma é completa. Então, vamos continuar aqui para vocês observarem isso. Tem podcast, o podcast é muito legal, eu adoro escutar, assim, enquanto eu tô andando na rua ou tô em casa, eu coloco e fico escutando, é maravilhoso, bem detalhado. E aí agora a gente vai para linguagens, que tem gramática, a professora é maravilhosa, interpretação de texto, literatura, como eu falei, história da arte, redação trio paulista, não tem como, eu vou até entrar aqui para vocês darem uma olhada, mas depois a gente vai ver a plataforma de redação especificamente, mas aqui é o curso, né, que tem as aulas e tudo mais. E aí, novamente, a gente pode marcar como concluído, a gente pode voltar quantas vezes a gente quiser para rever aquela aula, a gente pode fazer as nossas anotações, tem o material de apoio. E agora sim, o mais legal, na minha humilde opinião, que é o curso de segunda fase. Galera, é a única plataforma que eu já vi que te acompanha até o último momento, até a segunda fase do vestibular. Você tem um curso específico só para a segunda fase, de matemática, linguagens, natureza, humanidades. Eles corrigem questões da segunda fase com você. Eles te dão material de apoio para que você possa imprimir como se fosse uma prova antiga e você conseguir desenvolver. Então é bem legal esse material, eu acho que é um dos diferenciais do Gabarita Gel, seria com certeza esse curso específico para a segunda fase. Isso é bem maneiro. Agora eu vou falar um pouquinho mais de como eu estudo para a FUVEST. Eu acho que uma dica muito boa, vocês provavelmente já devem ter escutado sobre isso, é realizar questões. Não tem para onde fugir. Como eu falei, tem o curso da segunda fase que te ajuda exatamente nisso, que resolve questões com a gente, que mostra as questões, que mostra as diversas resoluções, porque não tem só uma resolução para as questões. Algumas são mais objetivas, obviamente, mas algumas matérias como matemática você consegue resolver de diversas maneiras e ele te mostra isso. Isso é muito bom, porque às vezes você acha que o seu pensamento está errado, mas na real é porque você está indo por um caminho que não foi o explicado na aula, mas ele é válido também. Então isso é bem legal. O estudo por questões ele é muito importante porque você vai entendendo o que você tem dificuldade, o que você já tem uma certa facilidade e não precisa focar muito. Isso é muito bom para que você faça uma autoavaliação. Uma das coisas que eu mais gosto na plataforma do Gabarita Gel e na estrutura do curso é que, dependendo do plano que você aderir, você ganha até 9 apostilas impressas na sua casa, na porta da sua casa, para você colocar na sua mesa de estudo e você utilizar para fazer questões antigas, para realizar essas resoluções, para você entender a resolução, entender realmente a questão, entender o conteúdo. Eu acho isso muito bom, eu acho um diferencial bem grande da plataforma. Então, a minha dica, que foi como eu estudei esses anos para a FUVEST e para o Enem, enfim, foi através das questões do próprio vestibular. Porque, como eu falei, o Enem é bem diferente da FUVEST, que é muito diferente da UERJ, por exemplo, que é muito diferente dos vestibulares nordestinos, enfim, e por aí vai. Cada vestibular tem a sua característica. Então é fundamental que você faça questão daquele vestibular para que você entenda a estrutura da prova. Continuando o nosso tour pela plataforma, eu vou falar sobre a plataforma de redação do Gabarita Gel. Tô aqui na tela do Gabarita Gel. Aí a gente consegue ver que tem a minha carinha aqui do lado, eu tenho uma redação enviada e eu tenho crédito de mais uma redação. Isso muda conforme o plano que vocês aderirem, beleza? E aí a gente consegue clicar aqui nessas 3 barrinhas e botar uma nova redação, por exemplo. Aí a gente escreve, né, sobre qualquer texto motivador que eles tenham aqui nessa página. O último texto que eu escrevi daqui foi o sonho da imortalidade e tudo mais. E é bem legal, porque lembra que eu falei que os temas são um pouco mais filosóficos? Então é legal que vocês conseguem textos motivadores justamente com esses temas já mais filosóficos e abstratos, tá? E aí você escolhe aqui a sua banca, tem diversas, como vocês podem ver, tem o próprio Enem, tem a Unicamp, tem a FAMEMA, tem a SpaceX e também tem a FUVEST. E aí a gente consegue aqui diversos textos motivadores, diversas categorias, e a gente vai analisando tudo isso. Vamos escolher, por exemplo, Pânico Moral e a Irracionalidade Coletiva. E aí ele dá pra gente já o texto motivador, tá? Bem bonitinho, eu acho ótimo os textos motivadores deles. Aí a gente consegue imprimir o tema, imprimir a folha de redação, baixar o tema em PDF, ou seja, a gente consegue realmente simular como se fosse o dia da prova. A gente avança escrevendo a redação. A gente pode escanear e enviar uma foto, toma muito cuidado para ser bem direitinho para agilizar a correção do corretor e também podemos escrever a própria redação. E aí a gente envia, eles têm um prazo ali de mais ou menos 1 semana para entrega. Mas honestamente, a última vez que eu enviei, eu recebi em 3 dias, tá? Então a correção deles eu gostei bastante. Agora eu vou falar sobre a correção de redação que eu recebi
dos corretores. Lembrando, os corretores eles são específicos da FUVEST, ou seja, eles entendem sobre a banca da FUVEST, eles já corrigem os diversos vestibulares paulistas, como a Unicamp, a Unesp, etc. Então são professores, não são robôs, por favor, tá? Por favor, são professores realmente que corrigem essa redação. Então você tem um feedback real de como o seu texto está sendo produzido, o que você tem que melhorar, o que já está legal. Então vamos lá dar uma olhada como eles corrigem. Eu recebi aqui, né, a minha correção com os errinhos gramaticais já colocados ali no meu próprio texto. Eu enviei uma foto, né, nesse caso. E aí eles colocam a nota total, que por acaso nesse daqui foi um gabarito, eu fiquei muito feliz quando eu recebi essa redação. E aí eles colocam os seus pontos fortes, os seus pontos a melhorar, que no meu caso foi justamente a gramática, que eu errei algumas coisinhas, e eles colocam um feedback. Então eu gostei bastante, você consegue avaliar o corretor, eu dei nota máxima em tudo, eu gostei bastante, achei bem coerente realmente. E é isso, né? Essa é a forma como eles conseguem ali avaliar. Você também consegue solicitar uma reavaliação se você não tiver concordado muito com a sua nota, e aí um outro corretor pode pegar a sua redação e avaliar. Aí você faz a média das duas notas, caso seja de seu interesse. Eu acho bem legal. Galera, uma coisa bem importante que eu queria comentar com vocês é que o processo de aprovação, ele é literalmente um processo, ou seja, é uma construção do seu empenho, do seu estudo, dos seus anos ou, enfim, do tempo que você está dedicando àquilo, tá? É bem importante. É óbvio que uma plataforma como o Gabarita Gel ajuda e muito, te garanto isso. Mas você precisa também ter um empenho próprio. Disciplina, eu acho que é a palavra-chave. Então, realmente, um estudante que quer passar na USP, que é a melhor faculdade da América Latina, não é só do Brasil, não, tá? Ela é uma das melhores faculdades da América Latina e do mundo. Precisa estudar muito. Lembrando que a gente tá falando do vestibular mais concorrido do país. Tirando o Enem, né? Óbvio. Mas é o vestibular mais concorrido do país. São mais de 100 mil inscritos para 8 mil vagas. Ou seja, não é para qualquer um.